Bem-vindo ao lado mais sombrio da filosofia política. Nos próximos minutos, você vai acompanhar uma jornada pelas ideias de John Locke, mas com um tom mais pesado. Aquele clima de mistério e tensão que faz a gente olhar para o poder com um pouco de medo e respeito. Sem linguagem pomposa, sem enrolação, é papo reto sobre direitos naturais, propriedade e como manter o Estado sob controle. Imagine a Inglaterra do século XVII. Não era um lugar de tapete vermelho e chá das 5. Era um país dilacerado por guerras civis, crises religiosas e reis que acreditavam ter poder absoluto, acima de qualquer lei. A qualquer momento, você podia ser acusado de traição, ter sua casa invadida, suas terras confiscadas. Num cenário assim, começa a história de Locke. Ele escreve seus 2 tratados de governo, em 1689, no calor da Revolução Gloriosa, quando o rei Jaime II é derrubado e substituído por Guilherme III e Maria II. Mas o que move mesmo Locke não é só a troca de monarcas. É a luta contra a ideia de direito divino dos reis, essa noção de que um soberano governa por vontade de Deus e não precisa prestar contas a ninguém. Locke diz: não existe poder ilimitado, todo governo precisa de regras. E para explicar essas regras, ele parte de um ponto simples. Antes de qualquer Estado, existe o homem livre em um lugar chamado estado de natureza. No estado de natureza, segundo Locke, as pessoas são livres e iguais, guiadas por uma lei natural que pode ser entendida com a razão. Não é caos total. Você tem limites, não pode tirar a vida, a liberdade ou a propriedade de outro, porque há uma obrigação moral de respeitar o próximo. Essa lei natural vale para todo mundo, independente de rei ou parlamento. Aí entra a parte mais famosa: os direitos naturais. Locke diz que todo ser humano nasce com 3 direitos básicos: vida, liberdade e propriedade. Esses direitos não vêm do governo, não estão escritos em nenhum decreto real. São inatos, surgem junto com a gente. Por isso, o papel do Estado é proteger esses direitos. Se o governo falhar ou atacar esses pilares, o povo tem o direito de se rebelar e criar outro governo que cumpra a função. Agora, vamos falar de propriedade. Para Locke, você é dono de si mesmo, seu corpo, seu trabalho e seu tempo. Quando você mistura seu esforço com algo que estava na natureza, como colher maçãs, plantar uma semente, construir uma casa, aquilo vira seu. É a famosa mistura do trabalho. Mas ele deixa 2 condições para evitar abusos. Você só pode se apropriar do que realmente vai usar antes que estrague. Nada de estocar alimento demais para deixar apodrecer. Você deve deixar suficiente e tão bom para os outros. Se você pegar tudo, vai prejudicar quem precisa também. Essas regras tentam equilibrar o direito individual e o bem comum. A gente sabe que, na prática, nem sempre funciona, mas a ideia é proteger os mais fracos e impedir que um descontrole transforme a sociedade em um vale-tudo. Enquanto Locke via no estado de natureza uma convivência que, apesar de simples, obedecia a limites racionais, Thomas Hobbes tinha um olhar muito mais sombrio. Para Hobbes, o estado de natureza é guerra de todos contra todos. Cada um faz o que quer para sobreviver. Rouba, mata, engana. É um lugar onde não existe lei, confiança, nem compaixão. A vida para ele é solitária, pobre, brutal e curta. Esse medo de uma convivência sem regras levou Hobbes a defender um soberano absoluto, um poder forte, inquestionável, capaz de impor paz e ordem. Se você entregar todos os seus direitos a esse soberano, em troca recebe segurança. Mas é um preço alto. Você deixa de ser livre para não morrer de medo. Locke rejeita esse contrato de submissão total. Para ele, o pacto social não significa renunciar a todos os direitos. É um acordo em que cedemos parte da nossa liberdade natural para criar um governo que resolva conflitos, julgue injustiças e proteja nossos direitos.
Mas esse pacto vem com três condições fundamentais. Consentimento. O governo só é legítimo se as pessoas concordarem em obedecê-lo. Separação de poderes. Você divide a autoridade em legislativo, faz as leis, e executivo, faz cumprir. Assim, evita o abuso de poder concentrado. Direito de revolução. Se o governo viola o pacto, isto é, ataca a vida, a liberdade ou a propriedade, o povo pode derrubá-lo e formar outro que cumpra seu papel. Esses três pontos são o cerne do liberalismo clássico. Eles influenciaram diretamente a Revolução Americana, a Declaração de Independência de 1776, a Constituição dos Estados Unidos e muitos documentos modernos que defendem direitos humanos. Voltando ao clima sombrio, imagine a cena. Você está numa sala de tribunal do século XVII, iluminada só por velas. Em cima da mesa, um contrato de linguagem simples. Eu aceito viver sob estas leis, desde que protejam meus direitos. Pensa no peso dessa escolha. Era uma aposta contra o poder dos reis, contra pirâmides sociais rígidas. Uma aposta na ideia de que o indivíduo importa mais do que o trono. Mas nem tudo em Locke é utopia. Ele viveu num mundo violento, cheio de interesses políticos e econômicos. Seu discurso, por mais nobre que pareça, também servia a proprietários de terra que queriam garantir suas colheitas e proteger suas fazendas. E, de certa forma, a ênfase na propriedade privada criou as bases para desigualdades. Quem tem terra e capital sai na frente, enquanto quem não tem fica à margem. Ainda assim, o importante é captar as luzes e sombras. Luz, na defesa dos direitos individuais, na limitação do poder e no valor do consentimento. Sombra, no fato de que essas ideias podem ser distorcidas para proteger privilégio e ignorar aqueles que não têm propriedade. No fim das contas, Locke nos deixa um recado que cabe hoje em dia. Cuidado com quem promete ordem total em troca de nossa liberdade. E cuidado também com quem invoca nossos direitos para fechar os olhos às necessidades de outros. É um jogo de equilíbrio tênue, onde cada passo fora de compasso pode nos levar a um desses extremos, a tirania robesiana ou a exploração sem freios. Enquanto o sol nascia sobre o Parlamento de Londres, a Revolução Gloriosa mostrava ao mundo que o poder podia mudar de mãos sem derrubar a civilização. E os escritos de Locke passavam a circular entre filósofos e políticos. Séculos depois, esses textos ainda ecoam em debates sobre justiça social, intervenção do Estado, direitos humanos e propriedade intelectual. Agora, a cena é outra. Temos constituições, parlamentos, cortes de justiça. Mas, sempre que um governo decreta estado de emergência, aumenta o controle sobre as comunicações ou confisca bens de alguns em nome da segurança, lembre-se do que Locke escreveu. Pergunte-se: estamos protegendo direitos ou apenas trocando liberdade por ilusão de ordem? Estamos respeitando o suficiente para o próximo? E, principalmente, será que quem governa ainda tem nosso consentimento? Esse é o mergulho final nas ideias de John Locke, contado sem artifícios, mas com a gravidade que o tema exige. Se você sentiu a tensão dessa história, deixe seu like. Compartilhe com quem aprecia um bom toque de mistério na filosofia política e inscreva-se para mais vídeos onde a gente desenterra essas ideias que moldam nosso mundo. Até a próxima. E lembre-se, a liberdade pede vigilância constante.